Todo dia é dia de adorarmos ao Senhor, amém? Todo dia é dia de ouvirmos a voz do nosso Deus, de deixarmos Ele falar conosco, de dizer sim ao chamado dEle, amém? Porque o chamado de Deus se renova a cada dia. Toda vez que temos que vir para a casa do Senhor, você tem que lembrar de um versículo. Um versículo não pode abandonar a sua vida, enquanto você estiver vivo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Porque a casa do Senhor é um lugar de regozijo, é um lugar onde nós encontramos conforto, a presença dEle está nesse lugar. Nós somos o lugar da habitação do Senhor, sim, amém, Ele fez em nós morada, mas esse lugar é especial porque é o lugar onde nós nos juntamos como corpo de Cristo para adorarmos ao nome do Senhor. Então não se esqueça disso, todo dia é dia de adorar ao Senhor, mas os dias especiais de virmos à casa do Senhor são mais especiais ainda. Amém? E o Senhor, então, eu estava meditando, né, palavra que eu poderia trazer para compartilhar com os irmãos. E o Senhor, então, falou comigo em 2 Reis, capítulo 21. Segunda Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 21. E eu confesso para os irmãos que eu tentei fugir dessa palavra, porque, falei, Senhor, é uma palavra muito difícil, muito complicada, Senhor. Mas não adianta. Quando o Senhor quer falar sobre uma passagem conosco, Ele fala de uma passagem conosco. E Deus vai falar conosco através dessa passagem de 2 Reis, capítulo 21. E o que o Senhor vai compartilhar conosco nessa noite é sobre a importância da vigilância. Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos onde há muitos falsos profetas, onde há falsos cristos. Quanto mais próximos estivermos da volta de Jesus, mais importante é vigiarmos. E diz assim o versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 51 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efiziba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Obrigada, Deus abençoe. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Asherá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito, em Jerusalém porém o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Acho que vocês entenderam por que eu tentei sair dessa passagem. Falei, Senhor, dia de estar na tua casa, vamos falar de uma palavra difícil, uma palavra dura. Mas então o Senhor me chamou a atenção aos versos antes do capítulo 21. No verso 19, o Senhor me fez ver o versículo 19 do capítulo 20. Respondeu Ezequias ao profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. E logo em seguida começa o reinado do filho desse homem, que aceitou uma palavra de Deus. Quando a gente vê a história de Israel, a gente entende ali, vai vendo, vai acompanhando vários reinados. E é difícil a gente decorar o nome de todos os reis, e daqueles que foram bons e daqueles que foram ruins, certo? Alguns destacam-se na história. A gente lembra de alguns e fala, esse não foi um bom rei, esse foi um bom rei. E Ezequias, eu não lembrava dele direito. Então eu fui ver. Porque quando a gente vê que um rei se levanta mal,
a gente já pressupõe que o quê? O anterior a ele também era. Então já veio o exemplo da maldade. Mas o versículo 3 vai falar que Manassés reconstruiu altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. No verso 19 ele vai falar que boa é a palavra do profeta. Então eu fui falar, Senhor, como que foi o começo do reinado desse homem, Ezequias? Quem que é esse predecessor? Quem veio antes de Manassés? E aí, se você volta para a 2 Reis, aí, no capítulo 18, volta umas paginazinhas, você vai descobrir quem é Ezequias. Diz assim, no ano 3º do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. E então eu falei, Senhor, como que pode se levantar um rei totalmente infiel, que faz o que o Senhor reprova, depois de um que foi fiel? E então o Senhor começou a falar comigo o que a falta de vigilância na vida cristã faz. Porque eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E eu quero que vocês analisem comigo aquilo que o Senhor começou a falar comigo. Manassés era filho de Ezequias, sim ou não? Sim. Amém. Vocês estão certos. Ezequias era servo de Deus? Manassés foi servo de Deus? Não. Ok. Manassés viu o bom exemplo de Ezequias? Embora ele fosse novo, 12 anos. Ele tem, quando o pai falece, ele sobe no poder. Mas ele viu o pai dele sendo fiel a Deus. O que aconteceu com esse menino que assumiu o poder? É fácil a gente falar assim, a culpa foi só da mãe, a culpa é só do pai. Mas o Senhor me tocou. Onde estava a vigilância daqueles que estavam em volta dessa criança quando ele assumiu um papel importante? Não houve vigilância, nem dele, embora tivesse 12 anos, nem de sua mãe, nem dos seus conselheiros de governo. Mas ele é pequenininho, ele foi manipulado. Ok. Então você vê aí no capítulo 22, quando vai se levantar Josias, mais novo do que Manassés, e vai ser um menino fiel. A queda de uma pessoa não acontece de uma hora para outra. A queda, ela vai entrando aos poucos na vida da pessoa. Satanás não chega na gente assim, olha, eu sou Satanás, vou te tentar e você vai cair. Não. Isso aqui é errado, é um pecado, tá? É para te afastar de Deus. Faz isso aqui. Não. Esse menino não começou a desejar os altares pagãos, a imitar a adoração de falsos deuses numa certa manhã. Sabe? Naquela manhã que muitas vezes a gente tem essas manhãs inspiradas, né? Vou levantar e hoje eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. Tem que limpar a casa, hoje eu acordei inspirado, então hoje eu vou faxinar. Hoje eu vou fazer aquele bolo que eu sempre tive vontade. Ou então a gente acorda e fala assim, hoje eu vou começar a academia, hoje eu vou começar uma dieta, hoje eu vou mudar de vida. Tem manhãs que a gente acorda inspirado assim, mas para largar a fé, você não acorda inspirado assim. Alguma semente foi semeada na vida desse garoto e começou a ser cultivada.
porque não havia vigilância. O Senhor Jesus vai falar numa parábola que ninguém invade a casa de um homem forte, se ele estiver vigilante. Mas se ele estiver dormindo, despreparado, é fácil invadir e amarrar ele ainda. O que Jesus está falando para nós? Cuidado com as aparências. O que foi apresentado para esse garoto de 12 anos, que ele provavelmente foi vendo, foi desejando que era diferente. O que é isso que é diferente? Foi permitindo que o inimigo fosse entrando na vida e trabalhando, a tal ponto que eu quero que você vá comigo para o verso 9 do capítulo 21, que está dizendo assim. Deus está falando aqui que não era para, né, no templo de Jerusalém, tudo, mas no verso 9 ele vai falar assim: mas o povo não quis ouvir, Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Está falando do povo que Deus destruiu quando Israel chegou para tomar posse lá de Canaã com Josué. Eles foram piores do que o povo que Deus expulsou. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Ele não simplesmente flertou com a tentação, com o pecado. Ele permitiu ser pior do que aqueles que ele ouviu falar sobre na história do seu povo. O que isso mostra? Que nós, pais, irmãos, corpo de Cristo, muitas vezes teremos que ser os vigilantes para que o nosso irmão não caia. Se houvesse alguém vigilante e temente ao Senhor, próximo a Manassés, provavelmente a história poderia ter sido contrária. Sim, teria sido alguém, faltou alguém que falasse: olha, isso aqui está errado. Não é isso não, Manassés. Você não viu o reinado do seu pai? Reinou em paz. Teve prosperidade porque foi fiel a Deus. Ele reinou 51 anos. E se você ver, no verso 17, vai falar que os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com os seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, no jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Não há arrependimento na vida dele. A falta de vigilância trouxe uma consequência muito forte na vida desse homem. O coração endureceu, ao ponto de que profetas se levantassem para falar contra ele. Nesse próprio capítulo 21 vai falar, aqui nos versos 12 até o 15, é Deus falando com ele o que acontece com quem transgride. Ele não ouve os profetas, porque o coração está duro. O coração está duro, o pecado entrou, ele está amando o pecado. A palavra de Deus deixou de fazer efeito em sua vida. Por quê? Ele não queria largar, aquilo não era mal para ele. Verso 16 vai falar que ele vai derramar muito sangue inocente. Olha o tipo de homem que assumiu o lugar de um servo de Deus, na liderança de um povo. Nós muitas vezes não enxergamos a consequência que o pecado tenta trazer para a nossa vida. A gente acha que tudo bem um deslize, tudo bem um pecadinho. Mas um pecadinho, somado com mais um pecadinho, pecadinho, vai tirando a sensibilidade do Espírito Santo. Manassés não era mais tocado. Não era. Veio a palavra do Senhor. Gente, Deus não se calou durante o reinado dele. Deus falou com ele para que ele ouvisse.
Ele não ouviu a voz do Senhor. Ah, mas é difícil. O exemplo de servir a Deus veio da família dele. E não foi o suficiente. Porque não foram firmes na vigilância. As pessoas que estavam acompanhando o rei Ezequias não foram firmes na vigilância para prosseguir dentro da vontade do Senhor. E caíram. O filho dele, Amon, vai ter 22 anos quando começa a reinar. Ele vai seguir o exemplo do pai. Então, quando você começa a ler, você fala, pronto, faltou vigilância em um, faltou no segundo, não volta mais. Ninguém mais vai servir ao Senhor, ninguém mais vai servir ao Senhor. E agora? O que vai acontecer? Josias, então, é levantado como rei, depois de Amon. 8 anos de idade. E com ele surgem pessoas que não estavam se agradando do que estava acontecendo nessa nação. Pessoas que vão alertar o garoto. Vigia. Os dias de Manassés e os dias de Amon foram dias horríveis para a nossa nação. Não siga os passos do seu avô. Não siga os passos do seu pai. Mas o seu bisavô era um homem fiel a Deus. O seu bisavô andou nos caminhos do seu tataravô Davi. E durante o período do reinado de Josias vão encontrar a lei do Senhor. E então ele vai renovar a aliança. E vai ser um menino diferente. Vai ser um menino que vai andar na torre da vigilância. Vai buscar cumprir a vontade de Deus. Vai fazer com que o povo de Israel vigie nos seus caminhos. E eles voltem àquilo que havia sido perdido. Temor ao Senhor. Porque surgiu uma nova geração. Nós, como cristãos, não podemos pensar, e esse é um dos nossos erros. Estou dentro do pecado, estou selado, estou dentro do pecado não, estou dentro da igreja, estou selado contra o pecado. O pecado não me toca mais. Eu posso fazer o que eu quiser, posso andar do jeito que eu quiser, o pecado não pode me tocar. Não posso me achar autossuficiente. Grau de santidade, eu sou um santão. Super santo, super. Capa da santidade está quilômetros de distância, né? Só faço boas ações, só boas ações. E esquece de ficar na torre da vigilância. Porque a palavra que o Senhor deixa para nós, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, Paulo fala assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Vigia, vigia. Naquilo que parece que é de Deus, mas não é. Porque a palavra do Senhor também diz em Marcos capítulo 13, verso 22, desse jeito. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível até os escolhidos. Vigia, detalhes na vida das pessoas, detalhes na pregação, detalhes na profecia, detalhes na oração. São pessoas que vão operar sinais e maravilhas. São pessoas que vão falar, são pessoas que vão pregar. Marcos está falando isso. Que vão enganar muitos. Eles vão vir com o propósito de enganar. E aquele que não estiver vigiando, que não estiver guardando a palavra do Senhor no coração, que não estiver meditando nela de dia e de noite, não vão perceber os detalhes. E aí vai ser fácil. Quando eu ouvir alguém falando assim, olha, essa Bíblia aqui está muito desatualizada. Vamos ter que criar uma nova versão. Não é que está certo mesmo? Vamos criar uma nova versão. A gente queima as velhas e faz uma versão nova e inclui um monte de coisa.
Porque a Bíblia não está falando sobre aborto. A Bíblia não está falando sobre maconha. A Bíblia não está falando sobre tantas coisas. Não, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Tem que atualizar, gente. Nós temos que fazer. Isso não vai ser uma coisa escancarada que não é a vontade de Deus na vida dos outros. Quando a pessoa não estiver vigilante, alguém vai chegar e vai falar, olha, eu estava orando, eu estava tendo uma visão, veio um anjo e me trouxe um novo evangelho, e Deus disse que a partir de agora é dessa forma que a gente deve adorar Ele. Isso não escandaliza para quem não vigia. Não escandaliza a pessoa ter uma vida imoral e subir em cima do altar e falar, olha, a forma de adorar é assim, você não pode pecar, mas eu posso pecar, porque eu opero milagres e maravilhas. Quem não está vigilante, não entende que a palavra de Deus fala que não é para o homem adulterar nem a mulher, que Deus não está aprovando o segundo casamento, que Deus continua acusando o pecado e falando que o pecador vai para o inferno. Quem não está vigilante, a mensagem do evangelho não é essa. Porque quem não está vigilante não se importa com esses detalhes. A salvação vira um mero detalhe, vira um acessório de um cristão. Manassés enxergou que era mais divertido, era mais bonito, era mais glamuroso servir como as outras nações. Imagina só, sacrifício humano. Não sacrificar. Deus não tem muitos altares, poste ídolo. Só tem um Deus. Poxa, queria mais. A história da nação virou um mero detalhe que não fazia diferença na vida dele. E não adiantou nada. Se não houve arrependimento e conserto de vida, onde que esse homem está hoje? Adiantou ser filho de um servo de Deus? Adiantou ser alguém que viu o bom exemplo e não agiu, não viveu? Não. Adiantou ser instruído, ser sábio no culto de várias divindades e não servir a Deus? Não adiantou de nada. Ele pode ter tido grandes conquistas durante seu reinado, mas perdeu a salvação, não conseguiu conquistar o que era mais importante. Nós cristãos devemos entender que a vigilância não é uma palavra que eu tenho que meditar nela somente, eu tenho que pôr em prática. O que é isso que eu estou assistindo? O que é isso que eu estou ouvindo? O que é isso que estão me falando? O que é isso que estão me levando a concordar? Porque muitos amigos surgem para isso, gente. Lembra que eu disse que Manassés não acordou inspirado? Hoje eu vou servir a Xerá. Hoje eu tive uma revelação dos exércitos celestes. Ele viu alguém. Ele aprendeu com alguém. Aqui não fala que ele mandou trazer sacerdotes de longe para ensinar ele esses costumes de culto, não. Havia gente no meio da onde ele estava acostumado. Muitas vezes, quem a gente chama de amigo, não é nosso amigo. É alguém que está infiltrado. É um bode vestido de pele de cordeiro, que toda oportunidade que tem, lança em nossa vida uma palavra contra Deus, uma palavra contra a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não está vigilante, porque é nosso amigo que falou, é nosso amigo que aconselhou. E a gente vai deixando aquela palavra entrar, é inofensivo. Ou então a gente deixa a pessoa falar, sabendo que a pessoa está pecando contra Deus, porque a gente fala, poxa, é meu amigo, eu não posso falar que ele está errado. Mas aquela palavra está entrando pelos seus ouvidos. E onde que ela está caindo? Satanás, a Dani fala essa frase, eu acho ela é muito sábia. Satanás vem com um sapatinho de algodão. O que significa isso? Ele vem
sem fazer barulho, sem incomodar, e vai chegando. Viu que a gente não se incomodou com a presença dele, ele está encostando, está encostando. A gente não está sensível com Deus às vezes, e aí a gente não sente. Ah, eu acho que essa coisa aqui não é bem assim, igual está na Bíblia mesmo, não. O pastor falou isso aqui domingo, mas acho que ele é muito severo, é muito radical. Isso não. Carol falou desse Manassés, nem era tão ruim assim. Aposto que 51 anos, quem reina tudo isso? Teve a aprovação de Deus. Não vigie não, para você ver de onde você estará. Porque quando você olha para Jesus falando sobre o fim dos tempos, você vê ele falando sobre pessoas que ele não conhece. O detalhe das pessoas que Jesus fala que não conhece são detalhes de pessoas que viveram dentro da igreja. Orei no teu nome, expulsei demônios, curei enfermos. E Jesus fala que não conhece. São pessoas que têm vivência dentro da igreja. Sabe do que está falando. Mas não vigiam a palavra de Deus. Não prestam atenção no que está escrito aqui. Não tentam adequar a própria vida naquilo que o Senhor quer. E Jesus não conhece essas pessoas. Por isso que quando eu estava estudando essa palavra, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar com a igreja? O que o Senhor quer falar com a gente? O que o Senhor tem para nos chamar a atenção, Pai? Porque a gente sabe que a gente não quer ser duas coisas. Fazedor de frases e lacrador. Não queremos ser isso. Frases de efeito, nem seus lacradores que cortam o videozinho e lancem bomba na internet. Não, queremos ser anunciadores da verdade. Queremos falar da verdade do Senhor. E Deus tem falado conosco, igreja. O tempo está se findando, o tempo está se findando, o tempo está se findando. Olha, Jesus está às portas, Jesus está às portas, Jesus está às portas. Não é tempo da gente perder, não. Não é tempo de estar dormindo. É tempo de ter uma preocupação na nossa vida. Uma preocupação na nossa vida. Juntar azeite. Se não queimar a sua lamparina, se não houver o que queimar na sua lamparina, você não vai entrar para as bodas. O azeite é o Espírito Santo. Se não tem uma vida santificada, não tem Espírito Santo, igreja. O que Deus está falando é, sem vigilância, sem santidade. Sem santidade, ninguém vai ver minha face. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus. Todo o resto vai ser acrescentado. A preocupação é uma só. E o resto Deus vai acrescentar. Porque Deus não é um pai mesquinho, não. A gente acha que a gente tem que ficar falando para Deus, lembrando toda hora o que Deus tem que nos dar. Olha, Senhor, lembra que eu pedi? Ainda não recebi. Estou achando que está tendo aí um problema na caixa de correio. Vamos tentar e-mail? SMS, torpedo, WhatsApp. O Senhor devia de melhorar a internet aí em cima, porque não sei. O Senhor não está mais checando caixa postal? Estou ligando. Quando Deus está falando, olha, agora é um tempo que eu vou trabalhar outra coisa na sua vida. Quando você esquecer, eu vou mudar. Mas a hora que eu mudar, nem você vai perceber. Você já vai estar na bênção. Porque Deus, ele é assim. Não faz sentido a provisão de Deus para nós. Não faz. Deus faz com que surja dinheiro da onde não tem. Deus faz com que pessoas venham abençoar a nossa vida. Deus usa diversos meios para abençoar a gente. Quando eu olho para a natureza, eu vejo isso.
Os animais não ficam tremendo as patinhas lá de fome. Não vejo nenhum animal morrer de fome. Por quê? Deus providencia para todos eles alimento. Nenhum deles vai passar necessidade, porque Deus vai prover. Se Deus cuida dos animais irracionais, não vai cuidar de mim? Que sou filha dele. Sou serva. Deus vai cuidar. Então eu vou vigiar. Eu vou guardar o meu pé. Eu vou guardar os meus sentimentos. Eu vou guardar os meus pensamentos. Eu vou guardar a minha vida. Porque quando Deus vir me abençoar, eu vou estar tão cheia dele que eu não vou ter lugar para soberba entrar no meu coração. Eu não vou ter lugar em mim para crescer o meu ego. Eu não vou ter lugar para Satanás encostar na minha vida, porque eu vou estar assim com o Espírito Santo. Mas o que acontece com a igreja, gente? Que dorme. Está acontecendo o maior escarcéu na política brasileira. Cadê as igrejas se levantando para orar? Ah, mas está tudo roubado mesmo, é corrupção. Não adianta a gente votar nada. Cadê o joelho no chão? Eu não concordo com o presidente. Cadê o joelho no chão? Vai orar para pedir para Deus fazer a vontade dele. Ah, mas não vai fazer da forma que eu quero. Deus sempre fala para mim em oração que nunca vai ser não é da forma que eu quero, é da forma que ele quer. Então vai orar para Deus cumprir a vontade dele. Cadê a igreja se levantando na hora que as pessoas se levantam para falar do Espírito Santo, para ridicularizar Jesus? Cadê? Cadê a igreja falando para esses falsos mestres? Ó, é mentira, você está mentindo, você está deturpando a verdade do Evangelho. Cadê as pessoas? Porque os fracos estão seguindo todas essas pessoas aí. Os fracos, que não têm firmeza, que não conhecem Deus, estão caindo. E a igreja, nós vamos sentar e vamos falar, eu acho que esses é dos 50% que não vai subir. Azar deles. Tem que ter quem fica, né, pastor? Porque só 50% da igreja vai. Então, se eu converter muita gente, eu tenho perigo de eu ser rebaixado. Porque vai que nessa média eu fico para fora. Gente, pelo amor de Deus. Não vamos ser também daqueles que, Jesus está voltando, então vamos deitar e esperemos. Vamos morrer. Façamos mais nada, que Jesus está voltando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos vigiar. Vamos acordar, vamos despertar. Chega de ser o deitado eternamente em berço esplêndido, Brasil. Deus nos chamou para despertar. A parábola das 10 virgens falam que elas acordaram. Não foi só as 5 do azeite que acordou, as 10 acordou. E elas repararam numa coisa, olha, acabou meu azeite. Queimou enquanto eu esperava. E os outros só, queimou de vocês? A gente ainda tem. Vamos dividir, meio a meio. Queima dos dois. O que as que tinham falou? Não, nós vamos dividir e vamos ficar sem. Vamos ver se vocês conseguem comprar. No final, elas vão até a casa do noivo. E o noivo fala que não conheço vocês. Elas tiveram tempo de preparo igual. A diferença foi que 5 achou que dava e as outras foram precavidas. Nós temos que ser como aqueles que estão vigilantes. 5 vigiaram na quantidade e estavam preparadas e não foram pegas de surpresa com a vinda do noivo. 5 não vigiaram e ficaram sem azeite e não entraram. É igual, e aí a gente vai encerrar com essa outra parábola de Jesus. O rei vai fazer uma grande festa, convida, né? O pessoal de longe, o pessoal fala que não dá para ir. Todos os convidados falam que não dá. E aí o rei pega e fala para os empregados o quê? Saiam nas ruas e vão convidando o povo. Quero aqui cheio. Traga todo mundo.
Os empregados foram e obedeceram, certo? A casa estava cheia, estava ou não estava? O rei, quando chegou, viu a casa cheia. Porém, um detalhe chamou a atenção. Uma pessoa não estava vestida adequadamente para a ocasião. Uma pessoa não se atentou à importância do lugar que ela foi convidada para estar e do momento que ela ia participar. Ela teve uma segunda chance, lógico. Foi convidada para ir até os aposentos reais e trocou de roupa. Foi isso que aconteceu? Ele falou, tadinho, talvez não tinha essa roupa em casa, vamos trocar? Vai lá, empregado, dê suas roupas para ele. Foi isso que aconteceu? Ele simplesmente voltou para casa. Foi isso que aconteceu? Para onde que ele foi? Trevas. Onde havia o quê? Choro e ranger de dentes. A falta da vigilância pode nos tirar da presença de Deus para sempre. Por isso que ela é algo simples, mas é um exercício contínuo na vida do cristão. É o carregar todo dia a sua cruz. Todo dia eu estou observando, eu estou observando, eu estou observando. Isso significa que eu vou passar dias sem pecado? Não. Infelizmente, o apóstolo Paulo vai falar que a gente, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero, infelizmente. Mas isso não é uma carta verde para você pecar. Tem a cota de pecado diário, cristão. 10 pecados por dia são aceitáveis para Deus. Não existe isso. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Senhor, eu caí hoje nisso, mas amanhã eu não vou, em nome de Jesus. Senhor, eu errei nisso aqui. Beleza, Espírito Santo, você tem poder para me transformar. Eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero persistir nesse erro. É isso que a vigilância faz com a gente. Na hora que eu estiver quase pecando, opa, eu caí nisso aqui, eu pequei, hoje não. E permitir que o Senhor venha agir através da vigilância. Manassés não permitiu, por isso ele foi separado. Josias chegou totalmente diferente e teve um reinado abençoado, assim como o bisavô dele, Ezequias. E assim Deus quer fazer com a nossa vida. Deus nos chama ao conserto e ao arrependimento. Todos os dias, Ele nos chama para ter uma vida vigilante no altar dele. Qual será a resposta que nós estamos dando? Que o Senhor possa continuar falando nas nossas vidas, que o Senhor possa continuar nos tocando cada vez mais, para que todos nós venhamos subir quando a trombeta do Senhor vier tocar.